Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que o voto, que não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus, é da mesma natureza que o juramento com promessa, e deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com a mesma fidelidade. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isto, os votos de qualquer segmento religioso ou sociedade secreta não passam de laços supersticiosos e pecaminosos, nos quais nenhum cristão deve envolver-se em nome de qualquer grau de mais elevada perfeição. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre os juramentos legais e sobre os votos. E este já é o tão conhecido programa Evangélico Voz Congregacional, uma produção da Igreja Congregacional do Geisel, hoje em sua 42ª edição. E como sempre, temos muito para compartilharmos aqui da Palavra de Deus com vocês que são ouvintes assíduos, da CPAD FM 96.1 e também do nosso programa, que já é um programa, do carinho, do público da CPAD nos sábados, nas tardes dos sábados, até aproximadamente 13 horas estaremos aqui trazendo o melhor da palavra de Deus para o seu coração. Você que está em casa fazendo aquela abençoada refeição, ou está no trabalho, ou está na estrada, fique sintonizado, porque Deus tem uma palavra para a sua vida através dessa programação que, como sempre, está recheada. Hoje temos belas canções para a nossa edificação espiritual. Temos mais uma vez o quadro uma visão panorâmica dos livros da Bíblia. Hoje é um pouco inusitado, o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação, ele não está presente por motivos superiores, mas o pastor Walter já se encontra aqui no estúdio da CPAD para fazer este papel, esta função, E também teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, hoje, lembrando, com o sorteio do mês, viu? Temos aqui os 15 participantes, que ligaram para a rádio, durante todo o mês de janeiro, dando a resposta à pergunta que foi lançada, e hoje é o grande dia. Então fique aí sintonizado, porque logo mais nós estaremos fazendo sorteio ao vivo, E você será o contemplado ou a contemplada. Também o nosso irmão Diácono Nivaldo já se encontra aqui no estúdio. E no controle, com todo o brilhantismo, o nosso irmão João Ferreira. Como sempre, vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus. E daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Fica aí ligado, não mude de estação, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar com o pastor Walter e logo mais voltamos. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Santo Deus, nós erguemos nossas vozes diante de Ti por meio de Jesus Cristo, ó Pai.
e rogamos as tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida dos ouvintes que estão sintonizados nesta programação. Ó Deus, olhai por nós, ó Pai, tu sabes e conheces as necessidades do teu povo, daqueles que buscam a tua face e que buscam, Senhor meu Pai, o socorro no Senhor. Que as tuas boas mãos, ó Pai, estejam estendidas, salvando, ó Deus, das aflições que os justos padecem, ó Pai, livrando-os de todo o mal, dando soluções aos seus problemas, trazendo, Senhor, sobre suas vidas, ó Pai, um crescimento espiritual, uma devoção ao Senhor cada vez maior. Queremos te apresentar este programa, Deus, e que o mesmo seja uma bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo nesta tarde. Que o Senhor continue, ó Pai, a nos dirigir, a nos conduzir em triunfo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque, ó Pai, o Senhor nos chamou para sermos adoradores fiéis, servos do Senhor, e assim nos conserva, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Houve aqui um problema técnico na sonoplastia aqui, né? Nós não vamos ouvir aqui da sequência. Daqui a pouco a gente volta, né? Com o quadro, a programação normal, geral aqui. Mas queremos aqui desde já mandar um alô todo especial para os amados que participaram do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, neste mês de janeiro, né? A pergunta do mês foi a seguinte: a quem foram ditas as palavras: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa? 15 irmãos ligaram aqui participando, nós queremos parabenizar todos eles, né? Nosso irmão Benedito Valdeir, a irmã Janina Pereira, a irmã Graça da Silva, Marlete Alcântara, nosso irmão Salomão, nossa irmã Miriam, nossa irmã Zefinha Prudêncio, Rebeca, Maria do Carmo, Maria Soledade, Severina Maria, Fátima Silva, né? Luzinete Lira, missionária Severina, lá do Marcos Moura, e também nossa irmã Osana Luísa, lá do Grotão. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem atentos, ligados, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio, tá bom? E você pode ser o abençoado ou a abençoada do mês. Todos os nossos irmãos que estão aí ouvindo a nossa programação, né? Tanto aqueles que fazem parte da família congregacional como de outras igrejas genuinamente evangélicas, receba o nosso ósculo santo, né? Você que mora aqui em João Pessoa, você que mora em outras partes, né? Do estado paraibano ou até de outro estado, que Deus possa estar abençoando a sua vida através desta rádio, através também desta programação. Pastor Walter, hoje o senhor tem a missão aqui de substituir o reverendo Eudes Lopes Cavalcante, que deve estar também em sintonia com a programação, e queremos até mandar um alô para ele aqui, né? Um abraço, né, Diácono Nivaldo? Deus abençoe a ele, sua família aí no Cristo, e lhe dê saúde, como ele mesmo diz na igreja, né? Restaure a sua saúde para que ele possa estar servindo ao Senhor conosco e juntamente com a igreja também. Hoje nós não daremos sequência ao estudo que vínhamos, né, tendo todos os sábados. Pela sequência, hoje seria analisado o livro de Zacarias, né, o profeta Zacarias. Mas no caso, vamos dar uma pausa aqui. Sábado que vem a gente retorna, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mesmo contexto, né, de profetas, profecias, né? Então o que é que temos de novo, pastor Walter? Seja bem-vindo, boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel, boa tarde a todos, graça e paz. Melhoras aí para o nosso pastor Eudes, está um pouco gripado, mas o bom Deus lhe dará graça e recuperação. Como você falou, a gente não vai dar continuidade, na verdade o pastor Eudes irá continuar quando ele, no próximo sábado, se assim Deus permitir, ele estiver bem, a continuidade com o estudo que vem sido dado aqui. Mas hoje nós contextualizaremos, já que está se falando dos profetas, né? Dentro desse estudo sobre os profetas e profecias, que é um tema que está sendo estudado na nossa escola bíblica dominical, todos os domingos. Então, temos adotado as lições que falam da mensagem contemporânea dos profetas, e dentro desse estudo nós pincelamos
uma das lições para tratar nessa tarde aqui com os amados ouvintes sobre esse tema. Amém. Nós temos visto, né, de forma assim bem geral, porque o tempo não nos permite ir mais além, as características, né, dos profetas e das profecias do Antigo Testamento. Nós ainda vamos entrar no Novo Testamento, né, espero que ainda nesse mês de fevereiro, que está para vir. E nós sabemos que existem também profetas no Novo Testamento, né? Mas a nossa ênfase, por enquanto, é mais nos profetas do Antigo Testamento. A princípio, poderíamos dizer, pastor, que tem alguma diferença entre profetas do Antigo e profetas do Novo, né? Sim, há uma diferença muito clara nas Escrituras sobre essa questão. Havia um papel profético no Antigo Testamento que é um pouco diferente daquele que é estabelecido no Novo Testamento, né? A Bíblia, com certeza, ela reconhece a profecia como um meio de comunicação divina. Deus falou aos homens muitas vezes, de muitas maneiras, através da instrumentalidade profética, como diz o texto bíblico: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que está lá em Hebreus, no capítulo 1, se refere exatamente a esse contexto do Antigo Testamento em que Deus se revelara ao seu povo Israel. Então, a função do profeta era falar em nome de Deus. O profeta é um porta-voz da revelação de Deus. E a profecia seria o conteúdo dessa revelação. Como diz 2 Pedro, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles eram mensageiros de Deus, que anunciavam a vontade de Deus para o seu povo. Então havia a grande diferença é que no Antigo Testamento a gente vai ver os profetas trazendo uma mensagem normativa para o povo de Deus. Sempre se voltar à lei, a mensagem de Deus era uma mensagem direta que chamava o povo ao arrependimento e transmitia ao povo as verdades, as revelações, as verdades de Deus, direcionando o povo a fazer aquilo que Deus desejava. No Novo Testamento, com a vida do Senhor Jesus e os escritos apostólicos, nós temos a vontade de Deus revelada a nós através das Escrituras Sagradas. Então, há uma diferença entre aqueles que anunciavam normativamente e hoje o anúncio normativo é as Escrituras. Mas o Novo Testamento também tem profetas. A gente vai ver como o Ágapo, por exemplo, que era um profeta que anunciava predições. Ele falava de predições, não de maneira normativa para toda a igreja, mas de maneiras específicas. A gente vai ver ele falando do episódio de Paulo, que iria ser preso. Ele vai falando da questão também de uma fome que haveria sobre o Império Romano. Então, são questões que diferenciam, de fato, as profecias do Antigo Testamento. E no Novo Testamento haverá uma diferenciação entre profecias preditivas e os profetas, que são, na verdade, os expositores da palavra de Deus. Então, os profetas no Novo Testamento, eles se encaixam perfeitamente dentro desses dois conceitos, dos preditivos e daqueles que expõem a palavra de Deus. Ou seja, ele está expondo a grande profecia que é a Bíblia Sagrada. E já do Antigo Testamento, eles traziam algo de fato novo, tanto no contexto do messianismo, anunciando o Messias que viria, como questões também preditivas no futuro, e como também a interpretação e o ensino da lei de Deus, dada através de Moisés. Ao povo de Israel, não é isso? Exatamente. Então fique à vontade, pastor, para expor aí, compartilhar melhor com os ouvintes, né, o tema específico desta tarde, que tem a ver com todo este contexto, né, de estudos bíblicos que temos feito nos sábados aqui em nossa programação. Ok, pastor. Como estávamos falando, os profetas e as suas profecias lá no Antigo Testamento, para que os ouvintes estejam
cientes, esses profetas eles eram mensageiros de Deus que anunciavam a vontade de Deus para o seu povo. Eles censuravam a nação por seus erros, advertiam do perigo em continuar da mesma maneira, e também profetizavam sobre o futuro. Falavam do julgamento, falavam do tempo messiânico, que viria promover arrependimento e volta à justiça. Então esses profetas, eles eram convocados por Deus para trazer esse anúncio direto, muitas vezes em momentos difíceis na vida de Israel, principalmente quando os líderes religiosos da época, no caso dos sacerdotes, levitas, estavam em decadência, ou estavam em pecado, e o povo estava andando para uma apostasia. E Deus levantava esses profetas para fazerem com que eles se arrependessem, e também levantava esses profetas para anunciar aquilo que poderia advir se eles continuassem seus pecados. Esses profetas também anunciaram o Messias que viria, né? Então, vários textos em que os profetas estão falando para Israel, ali também há uma mensagem, em alguns deles, messiânica, onde se contextualiza o que o Novo Testamento contextualiza na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, falando sobre o profetismo bíblico, se nós assim podemos falar, como fala a lição que nós temos trabalhado, o termo profeta aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no capítulo 20, versículo 7, quando se refere a Abraão, um homem que conhecia Deus, que andava com Deus. Oficialmente, a profecia surgiu com Moisés, em Deuteronômio 18. 18, nós vamos ver isso. Osés vai falar sobre isso no capítulo 12, verso 13 também. E vem se estabelecer esse ofício com Samuel. E vamos perceber isso lá no capítulo 9 de 1 Samuel, onde ele vai falar sobre essas questões. Em Deuteronômio 18, nós vemos o seguinte a respeito de profetas e profecias. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Essa é um registro que vai apontar para o grande profeta Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, essa questão profética ela vem se estabelecendo aos poucos, vai ganhando volume até se tornar um ofício, vamos dizer assim, em grande abundância em Israel. Nós vemos isso nos registros das Escrituras, pelos próprios profetas que, a princípio, eram os profetas da palavra, e alguns deles começaram a registrar essas revelações divinas. Então, o fenômeno da inspiração, preste atenção, o fenômeno da inspiração, ele vai dar a originalidade à profecia bíblica. Pela inspiração, e era assim que procediam os profetas no Antigo Testamento, pastor Samuel. Deus fala ao profeta, que transmite fielmente a mensagem que recebe. Eles transmitiam conforme a revelação divina. E essa revelação, do qual eles se inspiraram a escrever, era a verdade absoluta. Não havia erros nas suas predições, ou nas suas mensagens. Era uma mensagem infalível, né? Uma mensagem inspirada, né? Infalível, exatamente. Essa é a característica do verdadeiro profeta no Antigo Testamento. A sua mensagem não tinha falibilidade, ou seja, eles profetizavam conforme o conselho de Deus. Tanto é que o próprio texto bíblico vai nos ensinar a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta, exatamente nesse cumprimento da sua mensagem. Essa era a credencial de um verdadeiro profeta, né? O texto que eu acabei de falar sobre isso é o Deuteronômio 18, no verso 21 e 22, que diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse,
com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, essa era a chave de distinguir o verdadeiro e o falso profeta, a verdadeira e a falsa mensagem vinda de Deus. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver claramente que em Jesus se cumpre e se divide o exercício profético entre profetas da antiga aliança e da nova aliança. Jesus é o divisor de águas aí. Em Jesus se cumpre, como a gente leu aqui no texto de Deuteronômio, esse é o profeta semelhante a Moisés que será suscitado, Jesus Cristo, né? E diz o texto que eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuarão na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As profecias dos profetas escritores, meus queridos, podem ser classificadas em 3 grupos principais. Profecias a respeito de Israel, como falamos, e o seu relacionamento com Deus. Profecias messiânicas, ou acerca de Jesus Cristo, o Redentor prometido, e as profecias escatológicas, isto é, acerca dos últimos dias, quando o reino de Deus será estabelecido visivelmente na terra. Então, o principal objetivo das profecias na antiga aliança era exortar o povo de Israel para o seu compromisso com Deus, assumido na aliança, no pacto que eles tinham feito com Deus. Então, era a fidelidade a Deus. Por isso, era uma convocação ao monoteísmo. Eles não deveriam ter outros deuses. E isso é bem aplicado a nós. Só temos um Deus a ser adorado. Essa é a mensagem profética. Um Deus que é o único Deus que é digno de adoração. A mensagem profética também falava da questão da santificação do povo, onde o povo deveria se voltar para Deus de maneira se apresentando a Ele de maneira santa. O Senhor exigia do seu povo santidade, e os profetas se levantaram para denunciar o pecado, como também chamar o povo ao arrependimento e uma vida de santificação. Como também eu falei, a questão do messianismo, né? São os temas centrais da pregação profética. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, percebemos o seguinte: Jesus vai dizer que João Batista é o último profeta da antiga aliança, daquele modelo. Ele é o precursor de Jesus. Ele diz: a lei e os profetas vigoraram até João, né? Exatamente. E desse tempo em diante vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então João é o último daquele modelo de profeta da antiga aliança. A nova aliança, Jesus é que se apresenta como o grande profeta, né? Os seus ensinos é a verdadeira mensagem profética. Na verdade já era esperado, porque em Deuteronômio 18 já tinha essa promessa, né? Exatamente. Então no Novo Testamento vai fazer essa diferenciação entre esses profetas da antiga aliança e os profetas da nova aliança. Então João Batista é o último do modelo da antiga aliança, de que não vai acontecer, não vamos encontrar mais na nova aliança, pois a antiga aliança caducou, e assim os seus ofícios, como a gente vê naquele modelo lá. Tanto assim como os sacerdotes, né? Não existe mais aqueles sacerdotes como na antiga. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e todos nós somos sacerdotes diante de Deus, mas não somos como os sacerdotes em Israel. Há uma diferença de nós com os sacerdotes que exerceram aquele papel na antiga aliança. Então, Jesus Cristo é o profeta da nova aliança. Ele nos revela Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito, assim como a vontade de Deus para a nossa salvação. Como a gente leu no texto do início, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, continuando o texto diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, é ele que devemos ouvir, né? Todo cristão passa a ser, a partir da nova aliança, uma testemunha
do Senhor Jesus. O ministério profético constitui-se agora na pregação da palavra de Deus com a tríplice finalidade de edificar, de exortar e consolar, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como diz Pedro na sua primeira epístola. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não há novas revelações normativas, né, posteriores à Bíblia. É o que vamos encontrar com os textos bíblicos. Pode haver preditiva, mas não normativa. Não, né? normativas, né? Não há como uma mensagem dogma de fé, fora doutrina, das Escrituras, né? Não há uma mensagem que toda a igreja deveria seguir e ser conduzida por ela. Há mensagem, sim, de maneira direcionada, individual, como vemos ver no Novo Testamento. O ágapo foi citado. Exatamente. Né? Ou até uma profecia a respeito de algo que vai acontecer, como é no caso da fome que aconteceu no Império Romano. Os profetas no Novo Testamento, eles vão trazer essa particularidade ou uma exposição clara a respeito dos textos bíblicos, né? Uma interpretação correta do que o Antigo Testamento falava a respeito ou do Messias, ou do próprio povo de Deus, das revelações de Deus. Enfim, eles eram capacitados por Deus a trazer de maneira verdadeira, ou trazer de maneira clara e objetiva, a verdade de Deus que já havia sido revelada. Esta é a verdadeira profecia, né? Então não há, de fato, novas revelações normativas. Então, para concluir, dizemos que Jesus veio, confirmou e cumpriu as Escrituras. Ele é o grande profeta. Ele é a revelação definitiva de Deus. Ele é o portador e o conteúdo da revelação de Deus. Portanto, a revelação especial de Deus chega a nós nas Escrituras e através delas. Nelas aprendemos acerca de Jesus, o conhecemos pessoalmente e somos salvos. Elas são a base e a norma de toda a pregação e de todo o ensino cristão. Interessante que, por ocasião do batismo, né, ouviu-se uma voz do céu que dizia, né, este é o meu filho amado, nele me comprazo, a ele ouvi, né? Ele ouvi, por ocasião da transfiguração no monte também, a mesma voz, né? A ele ouvi, apontando para Cristo como aquele que traz agora a revelação de Deus. E quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, né, para aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, as pessoas ficaram perplexas com o milagre ao ponto de reconhecer, né, Cristo como aquele profeta predito por Moisés em Deuteronômio 18:18. Chegaram para Jesus e perguntaram, por acaso não é esse o grande profeta que havia de vir, não é? Então havia realmente essa compreensão, né, dos tempos bíblicos, de que Jesus realmente ele preenche esse ofício como ninguém mais, né? Exatamente. Então, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Ele é maior, digamos, do que Jeremias, do que Ezequiel, do que Daniel, do que Isaías, né, que são considerados profetas maiores, de modo que os demais, né, que são considerados profetas menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, que ainda vamos ver, e Malaquias, que também ainda vamos ver. Quer dizer, se o povo de Deus naquele período pereceu porque não ouviu os profetas que Deus mandou, esses que foram citados, né? Hoje poderíamos dizer que alguém que não ouve a Cristo perece também. E aqueles que ouviram os profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, né, se salvaram do mesmo jeito. Hoje quem ouve a Cristo se salva, né, pastor? Exato. Como eu falei, Jesus é a própria palavra, né? Os profetas apontavam, mostravam Cristo. Cristo também, através de seus ensinos, atraem a Ele, né? Chamando a fé aqueles que ouvem a sua palavra. Mas ao mesmo tempo ele é a própria palavra, ele é a própria revelação de Deus. Um certo episódio com um dos seus discípulos, um deles perguntou, mostra-nos o Pai. Aí ele dizia, eu estou tanto tempo convosco, Filipe, e não me conheceis? Ou seja, ele é o próprio Deus encarnado que revela a divindade, né? Obviamente Jesus não é o Pai, mas ele estava falando da sua divindade ali. Então, essa revelação aí
em que se cumpre toda a profecia, mostra essa função. O próprio Cristo é a palavra viva, né? É a palavra viva de Deus. E é por isso que ele diz assim, né? Quem o ouve e crê nele tem a vida eterna. Está relacionado aí, ouvir e crer, não é? Exatamente. Ele sendo o Messias, sendo o profeta, sendo o Redentor, não é? Então quem a ele ouvir e quem nele crê, ele garante tem a vida eterna, porque ele é o maior dos maiores, realmente, né? Ele é o profeta por excelência. Então, se a gente pensar que toda a profecia se cumpre em Cristo, então qualquer profecia normativa tem que ter Cristo no centro. No centro. E essas profecias normativas, com certeza, é aquelas que o próprio Cristo as revelou através dele mesmo, ensinando aos seus apóstolos, que nos transmitiram, os apóstolos como instrumentos de Deus para trazer essa revelação e que registraram nas Escrituras. Então é por isso que não há como admitirmos um ministério profético como aquele lá do Antigo Testamento, porque seria acrescentar à Bíblia novos escritos, acrescentar à Bíblia novos textos que deveriam ser seguidos por todos os cristãos em todos os lugares, como palavra de Deus. Amém. Então que Deus abençoe a vida do pastor Walter, dando cada vez mais compreensão da sua palavra e graça para transmiti-la, né? Abençoe também a cada um dos ouvintes, né? Que eles possam aprender mais e mais da palavra do Senhor, e abençoe essa programação, né? Que todos nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor, né? E pelo seu Espírito Santo. Vamos ouvir um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com mais, inclusive com o sorteio, ok? Na voz de Josué Rodrigues, Rios de Babilônia. Às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Como poderíamos, Senhor, entoar teus cânticos em terra de estranhos, pois nós estávamos cativos. E eles são hinos que falam de amor, mas nós estávamos oprimidos, oprimidos. E hoje não mais em prisões cantamos as nossas canções, os belos cânticos de Sião.
as lindas canções de Sião, que falam da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do amor de Deus, que em Cristo Jesus nos libertou, nos libertou. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 36 minutos. Estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Josué Rodrigues, além da canção Rios de Babilônia. Você tem sido ricamente abençoado com a nossa programação, tem aprendido mais da palavra de Deus? Então nos faça uma visita, não é? Não custa nada, você pode nos visitar tanto presencialmente, como também virtualmente. Nós temos o nosso site, né? Onde temos vários estudos bíblicos para a sua instrução, né? E você pode nos localizar através do seguinte endereço eletrônico: 3iec.com.br, repetindo, 3 o número, né? iec.com.br. Inclusive lá tem vídeos de pregação para você assistir ao vivo, né? Fique à vontade. Diariamente nós temos uma média de 800 a 1000 acessos, e quem tem visitado, né, não tem realmente reclamado, pelo contrário, tem sido edificado e tem elogiado bastante. Então nos faça uma visita virtual. Se você quiser nos conhecer pessoalmente, nós temos também, né, vários endereços para você nos visitar aí na região sul, começando pela igreja sede lá no Gás, na Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, não tem erro, né, por trás ali do Superbox, em frente ao Senec, fica entre o Senec e a Igreja Católica, né, Santo Antônio de Pádua. Então nos visite. Amanhã mesmo, a partir das 9 horas da manhã, teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando, né, temas importantes da Palavra de Deus. Inclusive, o tema deste trimestre ainda é a questão profética, né? E à noite nós temos o nosso culto de celebração, né, de ações de graça, de louvor, e você é nosso convidado especial. Temos também congregações, né, nos bairros aí circunvizinhos, no José Américo, no Hernani Sátiro, no Valentina, e inclusive temos o endereço aqui, né? Presta atenção, você que mora aí perto. No José Américo mesmo, nossa congregação fica na Rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao Bar do Pereira, né? Nossa congregação lá funciona na casa do irmão Nivaldo, o diácono que está aqui, participando conosco do programa. Inclusive estamos lá em reforma, né, irmão Nivaldo, organizando lá para receber melhor, né, os visitantes e também celebrar melhor o Senhor. No Valentina, a nossa congregação fica na Rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais, né?
fica entre o Bem Mais e a Integração. Procure lá o presbítero Enoaldo. No Hernani Sato, a nossa congregação fica na rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável lá é o presbítero Saul. Com certeza, Deus há de abençoar a sua vida, né, através dessas visitas santas, né? A Bíblia diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva em união, e nós deixamos de braço aberto para lhe receber. Temos aqui, não é, o brinde do mês que nós vamos sortear, né? Chegou a hora. A pergunta do mês de janeiro foi a seguinte: a quem foram ditas as palavras: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa? E quem respondeu, não é, que essas palavras foram ditas ao carcereiro, acertou. Temos 15 participantes aqui que estão concorrendo. A resposta você encontra lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 29 até o versículo 31. E o brinde, né, eu estou com ele aqui em mãos, é um belo livro do pastor César Carvalho, do Rio de Janeiro, né, metodista, que inclusive esteve conosco na domingo passado pela manhã, no horário da escola dominical, trazendo uma mensagem rica e abençoada da parte de Deus, né? O livro, ele tem o seguinte tema: sorrir, chorar e pensar. É um livro composto de crônicas que tem como objetivo exatamente isto: nos levar a pensar, a chorar e sorrir. É um livro interessante, né, Diácono Evaldo? Quem leu, gostou, né? E nós temos um exemplar dele aqui novinho, no plástico. Nós vamos ver quem é o sorteado mesmo, o abençoado ou a abençoada. Parece que vamos chamar aqui o nosso irmão João Ferreira, né, para nos ajudar aqui ao vivo no sorteio. Escolha aí, irmão João, um desses nomes aí. Vamos ver. Pastor Walter, pega aqui, leia, né? Ver quem foi o contemplado ou contemplado do mês, né? Maria Severina. Irmã Maria Severina, né? Então, irmã Maria, se só está aí na escuta, né? Ou alguém da sua casa está aí na escuta, fica atenta. Tem até quantos dias, irmão João Ferreira? Uma semana, né? Para vir receber aqui o brinde, viu? Passa aqui na Igreja Assembleia de Deus Central em Jaguaribe. A Rádio CPAD é vizinha, não é? E pegue o seu brinde. A benção é sua. Segure, viu? Solta a benção não, tá bom? Temos aqui mais um anúncio aqui do pastor Walter. Fica à vontade de mandar um alô para a esposa. Sim, como você já fez o convite aí para estarem conosco na Escola Bíblica, o assunto que nós estamos tratando é sobre a mensagem contemporânea dos profetas. Se você se interessa por esse assunto, nos visite todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Um outro recadinho que eu gostaria de dar também é sobre o seminário STEC, né, da Aliança Congregacionais do Brasil. Nós vamos retornar agora às aulas dia 1º. Se você se interessa em fazer seminário e quer nos conhecer, nos visite. Fica ali em Cruz das Armas, por trás da primeira igreja congregacional, da Igreja Central. Então, se você deseja fazer um curso teológico, vá lá nos conhecer, nos visitar, e depois você decide onde quer estudar, mas não deixe de nos visitar. Eu quero mandar também um beijo para minha esposa Raquel e os meus filhos, né, Sara e Pedro, como também para minha mãe, que está, acredito, nos ouvindo nesse instante. Amém, que Deus abençoe as amadas aí, né, esposa e mãe, né, do pastor Walter. Inclusive estivemos, né, com elas essa semana, né, no momento de lazer. Foi muito bom, que Deus abençoe. Só aqui reforçando, né, o nome da contemplada foi a nossa irmã missionária Severina, viu? Que eu tenho aqui abreviado, missionária Severina, lá do Marcos Moura. Tá ouvindo, irmã? Vem aqui pegar a sua bênção, pegar o seu brinde, o livro do pastor César Carvalho, Crônicas sobre Sorrir, Chorar e Pensar. Diácono Nivaldo, a paz do Senhor, boa tarde, é a sua vez. Paz do Senhor. Falou para os aniversariantes, né? Pastor Samuel, pastor Walter, o irmão João Ferreira, aí no controle na programação da CPAD-FM, a voz congregacional. Nós temos aqui alguns nomes
de irmãos que estão aniversariando neste mês são os seguintes. Do dia 24, Leda Rejane, do Valentina. Do dia 25, Mauro Filho, do Valentina. 25 ainda, Rosilene Fernandes. Dia 26 do 1, Jaciara Araújo. 27 do 1, Valdilene Regis. 28, Kellen, do Valentina. Dia 29, Jafia de Souza, Rota do Sol. Dia 29 ainda, a ilustre irmã, esposa do presbítero Gênison Severina Lima. Dia 30, finalizando os aniversariantes, Keila Anne, filha de Carmelita. E para a meditação desses irmãos, eu quero deixar esta escritura que se encontra em Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que Deus possa abençoar todos esses aniversariantes em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja. Que Amém. Deus abençoe ricamente a cada um. Amém. Deus abençoe o senhor também, Diácono Nivaldo, sua esposa, irmã Lindalva, toda a sua família no José Américo. Pastor Walter, voltando aqui para finalizar, né, esse tema sobre profetas e profecias do Antigo Testamento, havia uma expressão que eles usavam regularmente, que é a expressão assim diz o Senhor, né? Qual a importância dessa expressão? Ela pode ser usada hoje? Se sim, de que forma? Se não, né? Fica à vontade. Os profetas costumavam dizer assim diz o Senhor, mostrando que exatamente aquela mensagem não era dele, era uma mensagem de Deus. Deus estava falando ao povo e eles apenas estavam sendo instrumentos na mão de Deus. O que devemos distinguir de fato não é simplesmente o assim diz o Senhor, porque Ágapo disse assim diz o Espírito quando foi anunciar a questão para Paulo, ou foi a questão da fome. Mas sim a normatividade, né? A diferença entre a normatividade, aquilo que deve ser padrão e seguido por toda a igreja, e aquilo que é algo específico, individual, ou um evento que irá acontecer de uma maneira geral, mas não como uma norma de conduta para a igreja, né? Essa diferença é muito clara. No Antigo Testamento, essa invocação de assim diz o Senhor é exatamente, ele se põe como mensageiro de Deus ali que para está trazendo todo uma revelação povo, para né? todo povo. Era norma de fé e prática. Norma de fé e prática. Deus estava se revelando, ou revelando a sua mensagem ao povo através desses profetas. Ninguém poderia rejeitar essa palavra, né? Ninguém poderia questionar no sentido de não aceitar aquilo que estava sendo dito pelo verdadeiro profeta. Já hoje pode haver, né, o uso da expressão assim diz o Senhor, mas em termos de matéria, ou em termos de profecia preditiva, particular, né? Se nós pegarmos como exemplo do que aconteceu, nós não poderíamos censurar se alguém dizer assim diz. Ou o Senhor está me dizendo isso para te dizer. Exatamente. Né? Mas, como a gente falou, essa distinção entre aquilo que é normativo e aquilo que é apenas preditivo, que não segue, que não será um direcionamento à igreja. É bom que fique claro que toda profecia deve se apontar, essa normativa, para Cristo. E essa normativa está nas Escrituras. Então, aquele que... Principalmente no Novo Testamento, né? Exato. O único profeta normativo agora no Novo Testamento é aquele Cristo, que expõe a Bíblia. Ou seja, quando ele expõe, porque ele não está sendo simplesmente... Ele não está trazendo uma nova revelação. Ele está expondo exatamente a revelação de Deus já registrada, que Cristo já deixou, nos legou, através dele mesmo e dos seus apóstolos. É verdade. Ok, por hoje a gente fica por aqui, não é? Mas próximo sábado, se Deus quiser, voltamos com muito mais da palavra de Deus. Mais uma vez, mandamos aqui nosso abraço para o pastor Eudes Lopes Cavalcante. Melhoras, que Deus esteja abençoando sua vida, pastor.
o senhor mora no nosso coração, não é isso, pastor Walter? Não é isso, Diácono Ivaldo? Deus abençoe a saudade é grande aqui, viu, no estudo da CPAD. Não é, irmão João Ferreira? Mas sabe, se você quiser, a gente volta todo mundo aqui ao vivo. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar com o Diácono Ivaldo encerrando, né? E na seguida aí vem um belo hino na voz de Sérgio Lopes. Fique todo na paz do Senhor. Sei como está. No programa Voz Congregacional é momento de oração. Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu durante este período em que aqui estamos. Pela mensagem proferida pelo Teu Filho, pelos que estão aí na escuta da programação, pela forma como eles certamente absorveram a Tua palavra. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo paire sobre cada lar, sobre cada vida, de maneira tal que o Teu nome, através da Tua mensagem, possa ser altamente honrado e glorificado. Que essas pessoas possam fazer uma reflexão, tanto os irmãos como os amigos, de maneira tal que eles possam serem, através deste dia, do que ouviu e do que certamente virão nos próximos sábados, para a alimentação espiritual de suas vidas e para a glorificação do Teu nome. Pedimos por todos que fazem esta emissora, que a Tua bênção aqui caia sobre a vida de toda a programação referente ao Teu trabalho, à Tua obra, que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado, exaltado, que nós possamos render graças a todo tempo ao Teu nome. Louvado e exaltado e glorificado seja para todo sempre o Teu santo nome. Fica conosco, visita o pastor Eudes nesta hora, estabelecendo o mais breve possível, a fim de que, no próximo sábado, como foi dito, estejamos aqui todos para mais uma vez elevarmos, Senhor, a Tua palavra através das ondas que se propagam nesta emissora. Em nome de Jesus. Amém. Nunca virá. Cada tempo. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.